Olha o que está acontecendo aqui, então, Morgana. Essa paciente aqui, então, ela faz uso de uma prótese parcial removível, então a gente consegue detectar isso aqui em função desses grampos. O quanto que esse dente aqui na região posterior já está fora do alinhamento, a gente consegue perceber aqui embaixo, devido à falta que ela tem dos dentes inferiores. Então, como isso mesmo funciona como uma engrenagem, a gente tem que estar completo para que não haja nenhum tipo de comprometimento. Quando né? falta contato, né, de um dente superior com o inferior, o outro, por exemplo, não tem o inferior, o superior ele vai extruindo até ele tentar achar alguma coisa que entre em contato. Né? E aí, então, o que acontece? Essa paciente, a gente percebe que tem outros tratamentos. Então, aqui embaixo ela tem uma prótesezinha parcial também e fixa, tá? Que tem dentes remanescentes, a falta de alguns aqui. Outros tratamentos já nessa região aqui. E o que a gente percebe nesse caso? O fato de ela usar uma prótese removível e a falta de contato nessa região posterior e ter apenas um dente aqui na frente, a gente vai ver aqui numa próxima foto, tá? Deixa eu só passar. Olha o que houve então com esse dente aqui, o quanto ele foi projetado, tá? Esse dente anterior, o quanto que ele saiu do alinhamento, dele. Tá? Então olha o que acontece a falta desses dentes. Numa vista então aqui do perfil, a gente percebe aqui como está essa fixa. Então, para mostrar e adiantar um pouquinho para vocês aí em casa, ela tem dente nessa região aqui, tem dente nessa região aqui e teria atrás. Então ela tem uma fixa aqui apoiada sobre três dentes, pilares, né? 3 pilares, onde faltariam 2. E aqui a continuação da sua prótese removível. Do outro lado, quando ela ia ao dentista, o que era avisado ela? Que ela não teria condições de colocar nada aqui embaixo, porque não caberia, não tem espaço. E também não tinha espaço nessas circunstâncias, porque os dentes de cima já haviam descidos, como você comentou, né? Então, assim é o caso dela, sem a prótese da parte superior, uma vista de oclusal aqui, como esse dente então foi projetado para fora, porque ele então fora do arco, né? Fora do alinhamento, então por trauma e pelo tempo, os dentes inferiores vão projetando esse dente cada vez mais para frente. Então a gente vai mostrar para vocês como é que seria esse exame aqui radiograficamente. Então na parte superior dela, eu vou deixar um pouquinho mais alinhado para que vocês possam perceber então, de que forma que fica, planejamento tomográfico em Dental Slice, né? Isso, para que a gente possa fazer o planejamento virtual da posição exata dos implantes. Então deixa eu até tirar aqui para a gente poder confirmar toda essa arcada e ver radiograficamente como é que é o caso. Ó. Se a gente deixar com uma vista bem anterior, olhem só o alinhamento que existia dos dentes dela posteriores e os anteriores. Se vocês puderem ver, é exatamente igual estava na foto. Aqueles 3 dentes de um lado e somente o canino do outro. E aqui, ó, a quantidade que ela já teve de perda óssea aqui em altura e, consequentemente, a gente consegue perceber aqui em cima em espessura e nas suas regiões posteriores. O planejamento, então, desse caso, foi a realização dos implantes para que ela pudesse ser, então, reabilitada com a prótese fixa sobre o implante. Tem trabalhos que a gente tem a necessidade de fazer na hora da instalação do implante, porque o osso fica, como a gente já comentou, acho que em outros programas, uma lâmina de faca. Uma lâmina de faca, isso mesmo. Então, olha o quanto que é aqui uma região, mais ou menos quase 5 milímetros, que não nos servem porque não tem espessura suficiente para a colocação dos implantes. Mas é importante salientar que nesse caso dela foi conseguido resolver sem enxerto nenhum. Sem enxerto, ainda tinha um osso residual ali em cima, remanescente para isso. Bem nessa região anterior, que dá a possibilidade ainda a ela de fazer, desde que a gente faça os implantes inclinados para tentar ampliar, dar uma amplitude maior desse arco, mas sem a necessidade de enxerto. Já na inferior, olha o que a gente tem. Então, como a gente comentou antes, dente aqui, dente nessa região e mais um aqui atrás. Esse dente dela, então, estava comprometido, tá? Estava condenado, apresentava já um problema periodontal um pouco mais avançado. Lesão de furca, uma lesão de furca. A gente até parece aqui um orifíciozinho que seria uma passagem entre as raízes. No outro lado, então, aqui existe de novo um planejamento de 3 implantes nessa região. E do outro lado, onde a gente tinha aquele receio de fazer implante, a gente fez ainda uma evidenciação do nervo que passa naquela região. Ó, a gente vai ficar uma imagem um pouco melhor, ó, só com a inervação. Então, vocês podem ver aqui o implante número 5 e 6, por exemplo, vocês percebem que ele não toca naquela região, então que não compromete. Os implantes curtos, né? Hoje a gente pode fazer implantes em áreas de atresia grande de mandíbula, em virtude dos implantes curtos, que estão ajudando muito nesse tipo de tratamento.
Então deixa eu só voltar a imagem para deixar com a mandíbula lá na boca. Vamos voltar, só um minuto. Aqui, isso. Então aqui seria a entradinha daquele forame, que é uma entrada da inervação, e esse seria o planejamento. Então a gente vai voltar lá para o caso, continuando essas imagens dela, a gente tem então o seguinte, o planejamento então foi feito aqui a realização dos 5 implantes, extraídos eles numa mesma sessão e na mesma sessão já feito colocados os implantes. Lembrando que nesse caso aqui não houve a possibilidade de fazer uma prótese imediata, de carga imediata, então o paciente fez uso de uma prótese total, provisória, adaptada, ajustada para que não houvesse nenhum tipo de contato nessa região. Em cima, o que acontece? Poucos pacientes que a gente consegue fazer carga imediata na maxila. É difícil mesmo. Porque a qualidade óssea da maxila ela é muito inferior à qualidade óssea da mandíbula. Então, na mandíbula a gente tem um osso mais cortical, um osso mais duro, que a gente consegue um travamento melhor inicial do implante. E a maxila já é um osso mais mole, um osso mais poroso, que às vezes precisa um pouco mais de tempo para que cicatrize e a gente possa estar dando carga, o paciente possa mastigar em cima desse implante. Isso é uma característica do próprio osso, é comum a todos. Comum a todos. Então, por isso que eu falei, é muito raro, é difícil a gente conseguir fazer carga imediata em maxila. Dá para fazer? Dá. Dá. Mas são casos raros. Casos e casos. Bem selecionados. Então aqui a gente tem a conclusão já do tratamento, então seguindo todas aquelas premissas de um planejamento de uma prótese tipo protocolo, a escolha do dente, o tamanho, a aprovação do próprio paciente e aqui embaixo a parte inferior já, onde então existe toda a parte de conclusão aqui embaixo em porcelana e aqui em cima numa prótese tipo protocolo. Então a gente vai fazer agora uma visão da parte oclusal. De novo, não há nenhum comprometimento aqui da região do céu da boca, do palato, então fica livre. Então a paciente até causa estranheza no começo, a gente já comentou isso. Acostumada a usar, isso. Né? Primeiramente aquela removível, só que a removível dela e parcial também já tinha o céu da boca comprometido. Depois na fase do provisório também e agora então ela se encontra... Ainda não foi feito o selamento dessa prótese, isso, né? Esses pontos... Bem lembrado, Morgana, aqui então onde tem essas passagens, dependendo da cor, a gente fecha na cor ideal daquela região, né? E aí, uma vista então de como é que era e de como é que essa paciente se encontra em cima, como ela está hoje. Agora, né? Então com a curvatura oclusal, a curvatura de sorriso, os dentes bem alinhados, mastigação, porque quando a pessoa não tem os molares, principalmente ali inferiores, sente muita falta, não tem como mastigar e acaba até sobrecarregando incisivos e outros dentes que não foram feitos para trituração, né? Então ali conseguindo mastigar uma oclusão satisfatória, a estética nem se fala, né?